O amor proibido no Velho Oeste. O início de tudo. O encontro à sombra das montanhas. O sol estava se pondo por trás das imponentes montanhas do Velho Oeste, lançando sombras longas e douradas sobre o vale seco e poeirento. Isabel, com seu vestido simples, mas elegante, típico das jovens que viviam nas grandes fazendas de gado da região, estava a caminho do riacho para buscar água para a noite. Ela estava cansada da rotina, mas o frescor da brisa e a tranquilidade da paisagem ao entardecer sempre lhe traziam um pouco de paz. No entanto, naquele dia, algo estava diferente. Um cavaleiro solitário, Miguel, surgiu na curva do caminho. Seus olhos se encontraram por um breve momento, mas o suficiente para que algo despertasse neles. Ele desmontou do cavalo com um movimento ágil, e ela, embora tentasse ignorar, sentiu uma pontada de curiosidade e um nervosismo que não sabia explicar. Miguel, alto e com a postura forte de alguém acostumado a comandar, trajava uma roupa que misturava o desgaste da estrada e a elegância das famílias poderosas da região. Ele a observava, tentando decifrar a jovem à sua frente. Sabia quem ela era, a filha da família rival que controlava as terras ao lado de sua fazenda, mas o que ele não esperava era a intensidade do olhar que ela lhe lançava. Algo naquele encontro era diferente de qualquer outra interação que já tivera com as mulheres do vilarejo. Ele hesitou por um instante, pensando nas consequências de sequer trocar uma palavra com alguém da família Gomes, mas algo o impelia a falar. Parece que o riacho escolheu o mesmo momento para nós dois, comentou Miguel, tentando soar casual, mas a tensão em sua voz era perceptível. Isabel parou, sentindo o calor subir pelo corpo, não apenas por causa do sol poente. Algo naquele estranho encontro a deixava intrigada. Ele era bonito, mas não era apenas isso. Havia uma energia ali que ela não sabia explicar. O silêncio entre eles durou um segundo mais do que o normal, um segundo carregado de expectativas, de algo não dito, algo proibido. As primeiras conversas. O silêncio que pairava entre eles era quase palpável. Isabel não sabia o que dizer, ainda tentando entender o motivo pelo qual seu coração batia mais rápido. Miguel parecia igualmente hesitante, mas, de algum modo, foi ele quem decidiu romper aquela barreira invisível. Você é Isabel, certo? Perguntou, tentando parecer casual, mas era claro que já sabia quem ela era. O nome dela corria pela região, assim como o dele. Ambos, filhos das famílias mais poderosas, ironicamente, mais inimigas. Isabel acenou levemente com a cabeça, sem desviar o olhar. E você é Miguel? Já ouvi falar de você, respondeu, com um sorriso contido que não revelava suas reais intenções. No fundo, ela sabia que não deveria estar ali, trocando palavras com alguém que seu pai desprezava, mas algo no modo como ele a olhava fazia querer continuar. A voz dele tinha uma mistura de firmeza e gentileza, algo que a desarmava. Os dois começaram a conversar, inicialmente sobre banalidades, o calor, a escassez de chuva, a rotina nas fazendas. Mas logo, conforme a tarde avançava e as sombras das montanhas se estendiam ainda mais, o tom da conversa mudou. Isabel perguntou sobre as viagens que ele fazia frequentemente, enquanto Miguel, por sua vez, queria saber mais sobre a vida na fazenda Gomes, o que era, para ele, terreno proibido. Ambos sabiam que qualquer laço entre eles era uma afronta às suas famílias, mas conforme falavam, a tensão diminuía e um novo tipo de conexão começava a se formar. Você não deveria estar falando comigo, disse Miguel, finalmente, com um meio sorriso que parecia desafiar as próprias palavras. Se alguém nos visse agora, deixou a frase no ar, carregada de significados. Isabel sorriu de volta, mas seu coração acelerou com a ideia de serem descobertos. Ela sabia que aquele encontro era o início de algo complicado, e talvez perigoso. Mas, naquele momento, tudo o que ela queria era prolongar aquela conversa, aquela sensação de que o mundo, por mais breves segundos, não parecia tão rígido quanto seu pai fazia parecer. Os rumores da rivalidade familiar. Enquanto o sol finalmente desaparecia atrás das montanhas, as palavras trocadas entre Isabel e Miguel tornaram-se mais cautelosas. Ambos sabiam que,
Por mais agradável que aquela conversa fosse, ela se baseava em terreno perigoso. As famílias Gomes e Alvarez tinham um longo histórico de rivalidade, e aquele simples encontro poderia acender novamente as chamas de um conflito que muitos julgavam adormecido. A tensão entre as duas famílias era um segredo mal guardado no vilarejo, os sussurros sobre disputas de terras, velhas traições e até mortes rondavam como histórias de fantasmas. Miguel sempre ouviu desde criança que os Gomes eram inimigos. Seu pai, um homem frio e calculista, constantemente lembrava a ele e seus irmãos de que deveriam se manter à distância de tudo que tivesse o nome daquela família. A guerra silenciosa entre os fazendeiros já havia ceifado oportunidades, parcerias e até vidas. No entanto, naquele momento, olhando nos olhos de Isabel, Miguel sentiu algo diferente. A rivalidade não parecia mais tão relevante. Em vez de ódio, ele via uma possibilidade, uma conexão que nenhuma disputa por terras ou negócios poderia apagar. O que os pais deles alimentavam era um ciclo vicioso, mas o que ele e Isabel estavam começando a construir parecia transcender tudo isso. Isabel, por outro lado, sentia o peso das expectativas de sua família sobre seus ombros. Seu pai, Dom Hernán Gomes, sempre fora um homem de poucas palavras, mas suas opiniões sobre os Alvarez eram claras. Ele falava com desprezo do nome de Miguel, como se a simples menção fosse uma afronta. Isabel sabia que, se fosse descoberta, as consequências poderiam ser desastrosas, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. No entanto, algo naquele encontro com Miguel acendeu uma chama de rebeldia dentro dela. Pela primeira vez, ela se perguntava se sua vida realmente deveria ser governada pelos erros do passado, pelos medos dos outros. Enquanto a conversa entre os dois se desenrolava, Isabel ouviu um som distante. Eram os cascos de um cavalo. A realidade voltou rapidamente. Alguém está vindo, disse ela, o medo evidente em sua voz. Miguel franziu o senho, olhando na direção do som. Ele sabia que o destino daquele breve encontro poderia mudar drasticamente se fossem vistos juntos. Ambos se entreolharam por um longo segundo, sentindo o peso da rivalidade que os cercava. Sem mais palavras, Isabel virou-se rapidamente, correndo em direção ao vale, enquanto Miguel montava em seu cavalo e desaparecia na direção oposta. Mas mesmo com a distância, ambos sabiam que aquele encontro deixaria marcas profundas, e os rumores que já existiam sobre as famílias só se intensificariam. A paixão que não pode ser. O primeiro encontro secreto. Dias se passaram desde o primeiro encontro, mas a lembrança daquele olhar entre Isabel e Miguel ainda queimava em suas mentes. Cada um seguia sua rotina, mas, de forma silenciosa e secreta, alimentava a esperança de se encontrarem novamente. Havia algo nos olhos de Miguel que a fazia questionar tudo o que sempre lhe foi dito. Já para Miguel, Isabel representava uma liberdade que ele nunca soubera desejar até agora. E assim, como que guiados por uma força invisível, ambos planejaram um novo encontro. Na noite marcada, Isabel saiu furtivamente de casa, com o coração acelerado e a sensação de que estava fazendo algo proibido, perigoso, mas inegavelmente emocionante. Vestia-se de forma simples, com um chale que ocultava seu rosto nas sombras da noite. Cada passo dado até o ponto de encontro era uma mistura de ansiedade e desejo. O local que escolheram era um bosque isolado, longe dos olhares curiosos e suspeitas das famílias. Miguel já aguardava, encostado em uma árvore, com os olhos fixos no caminho por onde ela viria. Quando finalmente seus olhares se cruzaram novamente, a distância entre eles parecia insignificante, como se o tempo e o espaço fossem apenas detalhes diante da intensidade do que sentiam. Sem palavras, Isabel se aproximou e Miguel estendeu a mão, tocando levemente seu braço. Aquele simples gesto, naquela noite silenciosa, era carregado de um significado maior do que qualquer conversa poderia expressar. Eles sabiam que estavam ultrapassando limites, que estavam em território proibido, mas o magnetismo entre eles era mais forte que a razão. A noite se transformava em um refúgio, onde o toque suave das mãos e os sussurros ao vento eram os únicos sinais de que, por algumas horas, eles podiam ser apenas dois jovens apaixonados.
O calor do corpo de Miguel próximo ao seu fez Isabel sentir algo novo, uma mistura de desejo e medo. Ela o olhou de relance, observando como o rosto dele parecia iluminado pela luz suave da lua. Em um impulso, seus lábios se tocaram, brevemente, mas com uma intensidade que deixava claro o que estava por vir. Aquele beijo foi como a quebra de uma represa, o início de algo que ambos sabiam ser inevitável. Era o primeiro de muitos encontros secretos, e cada um deles traria não apenas mais paixão, mas também mais riscos. O crescimento do desejo. Com cada novo encontro, o desejo entre Isabel e Miguel crescia como uma chama que se recusava a apagar. A cada toque, cada beijo, o mundo ao redor parecia desaparecer, deixando-os sozinhos em sua própria realidade. O perigo de serem descobertos não fazia mais parte dos seus pensamentos conscientes, embora a sensação constante de que algo poderia dar errado estivesse sempre presente. No entanto, entre os momentos de tensão, o que predominava era o anseio por estarem juntos, por esquecerem o ódio que suas famílias haviam plantado e simplesmente se entregarem ao que sentiam. Em um de seus encontros, no alto de uma colina isolada, o vento soprava suavemente, trazendo o cheiro de flores silvestres. Miguel olhava para Isabel como se ela fosse a única coisa que importasse naquele vasto mundo. Ele se aproximou devagar, e suas mãos tocaram o rosto dela com delicadeza, como se tivesse medo de quebrá-la. Havia algo no jeito como ele a segurava, como seus dedos percorriam suavemente sua pele, que a fazia sentir-se viva de uma forma que nunca havia sentido antes. As palavras que trocavam eram mínimas, quase desnecessárias. O toque e os olhares falavam mais do que qualquer promessa que pudessem fazer. A cada encontro, o desejo entre eles se tornava mais difícil de conter. Isabel sabia que estava arriscando tudo, sua família, sua reputação, seu futuro, mas o que sentia por Miguel era mais forte do que qualquer racionalidade. Miguel, por sua vez, sabia que deveria parar. Cada beijo, cada abraço roubado nos cantos escondidos das colinas, era um passo mais perto de uma revelação que poderia destruir ambos. Mas era tarde demais para recuar. Seus corações estavam entrelaçados em uma teia de paixão e perigo, e agora, o desejo crescia mais rápido do que eles poderiam controlar. Os encontros se tornaram mais frequentes, cada um mais intenso que o anterior, até que ambos sabiam que não poderiam mais viver sem aquela adrenalina, sem aquele amor proibido. As obrigações familiares que pesam. Apesar da paixão crescente entre eles, a realidade das obrigações familiares pairava sobre Isabel e Miguel como uma nuvem sombria. A cada encontro, o peso do que estavam arriscando se tornava mais evidente. Isabel sentia os olhares de seus pais sobre ela, sempre vigilantes, como se soubessem que algo estava acontecendo, mas sem provas concretas. Seu pai, Dom Hernan, frequentemente mencionava os Alvarez em tom de desprezo, como se quisesse reforçar que a lealdade de Isabel à família era inegociável. Cada vez que Miguel aparecia em seus pensamentos, a culpa a corroía, mas o desejo era forte demais para ser ignorado. Miguel, por sua vez, também sentia a pressão. Seu pai, Dom Alejandro Alvarez, esperava que ele seguisse seus passos, conduzindo os negócios da fazenda com mão de ferro. Desde criança, Miguel foi ensinado a desconfiar dos Gomes, e agora, mais do que nunca, sabia que sua ligação com Isabel poderia destruir tudo que sua família havia construído. Mas o dilema em seu coração era insuportável. Ele sabia que sua lealdade estava dividida, e a cada encontro com Isabel, essa divisão se tornava mais profunda. A culpa o acompanhava como uma sombra, mas o amor por Isabel era inegável. Cada um deles carregava suas próprias responsabilidades. Isabel, sendo a única filha mulher, era vista como um elo importante na manutenção das alianças da família. Suas decisões seriam cruciais para o futuro dos Gomes. Miguel, por outro lado, sabia que sua família contava com ele para consolidar o poder dos Alvarez. No entanto, ambos estavam dispostos a arriscar tudo, cientes de que o que sentiam não poderia ser negado. Mas a realidade começava a pesar sobre seus ombros, e eles sabiam que o tempo estava se esgotando. A cada dia que passava,
a possibilidade de serem descobertos parecia mais real, e o medo de perder o que tinham começava a corroer a euforia de seus encontros. Decisões arriscadas. A fuga planejada. A tensão que pairava sobre Isabel e Miguel já não podia ser ignorada. Cada novo encontro parecia mais arriscado, e o medo de serem descobertos crescia a cada dia. Contudo, foi Miguel quem propôs a única solução que lhe parecia possível. Naquela noite, sob as estrelas que pareciam brilhar com mais intensidade do que nunca, ele sussurrou em seu ouvido a ideia que vinha lhe atormentando: fugirem juntos. Isabel ficou em silêncio por alguns instantes, o coração acelerado. Ela sabia o que isso significaria: abandonar tudo, suas raízes, sua família, sua vida. Mas a ideia de viver sem Miguel parecia ainda mais insuportável. Podemos fugir. Encontrar um lugar onde ninguém nos conheça, onde poderemos viver em paz, longe das sombras das nossas famílias, Miguel falou com firmeza, segurando a mão dela. Seus olhos escuros estavam cheios de uma mistura de esperança e desespero. Isabel, embora temesse o que isso representava, sentiu uma onda de coragem invadir seu corpo. Era uma escolha arriscada, mas, pela primeira vez, ela via uma possibilidade de liberdade. Uma vida onde não seriam prisioneiros de rivalidades antigas, onde o amor deles poderia florescer sem as amarras da tradição. Os dias seguintes foram tomados pela preparação cuidadosa e silenciosa da fuga. Miguel providenciou um cavalo forte e resistente para a longa jornada, enquanto Isabel reuniu o pouco que podia carregar sem levantar suspeitas. Eles sabiam que o menor deslize poderia pôr tudo a perder, mas o desejo de estarem juntos os impulsionava. O plano era simples: partiriam em uma noite de lua cheia, aproveitando a escuridão e o silêncio. Isabel deixaria uma carta para sua família, explicando sua decisão, e Miguel faria o mesmo. Fugiriam para o sul, onde poderiam começar uma nova vida longe das disputas familiares que os perseguiam. Conforme a noite da fuga se aproximava, o clima de ansiedade entre eles crescia. Cada olhar trocado era carregado de emoção e despedida, como se soubessem que, após aquela decisão, não haveria volta. Para Isabel, a ideia de deixar tudo para trás era dolorosa, mas o que ela sentia por Miguel tornava essa escolha inevitável. Ele, por sua vez, estava preparado para qualquer consequência, contanto que pudesse viver ao lado dela. O destino os aguardava, e a fuga seria o único caminho para libertar o amor que, até então, vivia nas sombras. As armadilhas do destino. Na noite planejada para a fuga, o silêncio parecia mais denso do que o habitual. O céu estava limpo, e a lua cheia iluminava o caminho que Isabel e Miguel haviam traçado com tanto cuidado. Cada detalhe da viagem havia sido minuciosamente calculado, mas, como sempre, o destino tinha seus próprios planos. Miguel estava esperando no ponto de encontro, próximo ao rio, com 2 cavalos preparados. Seu coração estava acelerado, e suas mãos suavam ao segurar as rédeas. Ele olhava constantemente na direção por onde Isabel deveria aparecer, seus olhos refletindo a luz da lua. A ansiedade crescia dentro dele, não só pela fuga em si, mas pela incerteza do que estava por vir. Isabel finalmente apareceu, movendo-se rápido e silenciosamente pelas sombras. Ao vê-la, Miguel sentiu uma onda de alívio misturado com emoção. Ela subiu em seu cavalo sem dizer uma palavra, mas o olhar entre eles era o suficiente para entender o que ambos estavam sentindo. Eles começaram a cavalgar em direção ao sul, guiados pela esperança de um futuro que ainda parecia incerto. Porém, o que eles não sabiam era que os planos estavam prestes a desmoronar. Ao longo do caminho, Isabel e Miguel começaram a perceber sinais estranhos. O barulho de galhos quebrando, o som de cavalos distantes, por vezes, sombras que pareciam se mover ao longe. O que eles não podiam imaginar era que, em algum momento, alguém havia desconfiado de seus comportamentos, e os homens de ambas as famílias já estavam atrás deles. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que estavam sendo seguidos aumentava. O destino parecia estar brincando com eles, colocando obstáculos invisíveis em sua rota, como se quisesse testá-los.
As armadilhas do destino, invisíveis até então, começaram a se revelar, e o perigo de serem descobertos tornava-se real a cada passo que davam. O plano é descoberto. Enquanto cavalgavam pela noite silenciosa, a sensação de que estavam sendo seguidos tornou-se inegável. Isabel e Miguel trocavam olhares preocupados, mas nenhum deles ousava falar em voz alta o que ambos temiam. A fuga parecia estar indo bem, mas havia algo de errado no ar. O destino, sempre implacável, agiu mais rápido do que eles poderiam ter imaginado. No vilarejo, boatos haviam se espalhado sobre o desaparecimento de Isabel, e os Gomes, desconfiados e furiosos, logo descobriram a verdade. O mesmo ocorreu na fazenda dos Alvarez. Não demorou para que os homens das duas famílias começassem a vasculhar a região em busca dos amantes fugitivos. A notícia de que Isabel e Miguel haviam fugido juntos foi o suficiente para acender novamente o ódio antigo entre as duas famílias. Os Gomes consideraram a fuga uma traição imperdoável, enquanto os Alvarez viam o relacionamento como um ultraje ao orgulho de sua linhagem. O plano, que parecia perfeito aos olhos de Miguel e Isabel, desmoronou quando os homens das duas famílias se uniram com um único objetivo: encontrá-los e pôr um fim àquilo de uma vez por todas. O som dos cavalos se aproximando era o primeiro sinal de que o tempo deles estava se esgotando. Enquanto Isabel e Miguel tentavam avançar o máximo possível, o barulho dos cascos ecoava cada vez mais perto. Os corações acelerados, os olhares tensos. Sabiam que estavam prestes a serem encontrados. O perigo iminente trouxe uma nova tensão ao ambiente, e ambos perceberam que o confronto era inevitável. "Estão perto demais", murmurou Isabel, sem conseguir esconder o medo na voz. Antes de continuarmos com a fuga e o iminente confronto, se você está gostando dessa história e quer saber como tudo vai se desenrolar, aproveite esse momento para dar um like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Os próximos passos dessa fuga serão cruciais, e o destino dos dois está prestes a ser decidido. O confronto no deserto. O enfrentamento final. O vento do deserto soprava com força naquela noite, levantando pequenas nuvens de poeira que dificultavam a visão e tornavam o ambiente ainda mais tenso. Isabel e Miguel estavam ofegantes após cavalgarem por horas, tentando escapar das sombras que os perseguiam. Mas agora, ao longe, os sons dos cavalos de seus perseguidores tornaram-se nítidos. O destino, implacável, havia os levado até um vasto deserto rochoso, sem lugar para se esconder. Não havia mais escapatória. Os dois desceram de seus cavalos, encarando a imensidão vazia ao seu redor. O silêncio era apenas quebrado pelos ventos e pelos passos que se aproximavam. De repente, à distância, eles avistaram as figuras de seus perseguidores. Homens armados, tanto da família Gomes quanto da família Alvarez, que agora se uniam com um único propósito: separar os dois amantes, custasse o que custasse. Isabel olhou para Miguel com os olhos cheios de medo, mas também de determinação. Não havia mais volta. As consequências de seus sentimentos finalmente os alcançavam. O confronto estava prestes a explodir, e a única certeza que ambos tinham era que tudo mudaria a partir daquele momento. "Não podemos deixar que eles nos levem de volta", murmurou Miguel, segurando a mão de Isabel com força. O suor em suas testas brilhava à luz da lua, e seus corações batiam em um ritmo frenético. Isabel assentiu, sua respiração entrecortada pela adrenalina. Quando os homens das duas famílias finalmente se aproximaram, o confronto começou. Gritos, ameaças, e os primeiros tiros ecoaram pelo deserto vazio. Miguel se posicionou à frente de Isabel, tentando protegê-la, enquanto as duas famílias trocavam acusações e violência. A poeira levantada pelos cavalos, misturada ao som das balas, criava uma atmosfera de caos. Miguel sabia que estava em desvantagem, mas estava disposto a lutar até o fim para proteger Isabel e o que eles tinham construído, por mais frágil e fugaz que fosse. O deserto, normalmente calmo e silencioso, agora era palco de uma batalha furiosa. A tensão e o medo que haviam pairado sobre eles durante toda a fuga atingiram seu ápice naquele confronto inevitável.
Para Isabel e Miguel, aquele era um momento decisivo. Suas vidas, seu amor e o futuro que imaginavam dependiam de como sobreviveriam aquela noite. O desfecho da batalha no deserto ainda estava por vir, mas ambos sabiam que, independentemente do que acontecesse, nada jamais seria como antes. O sacrifício impensável. O caos do confronto no deserto continuava. As vozes se misturavam aos tiros e ao vento forte, criando uma confusão em que era difícil saber quem estava lutando contra quem. Isabel, assustada, observava tudo ao seu redor enquanto Miguel se mantinha firme ao seu lado, tentando proteger sua amada. O desespero crescia dentro deles, e cada segundo parecia uma eternidade. Eles sabiam que não havia muitas saídas possíveis para aquela situação, mas o amor que sentiam um pelo outro os mantinha lutando. De repente, o som de um tiro se destacou entre os demais. O impacto foi seco e imediato. Miguel cambaleou para trás, levando a mão ao peito, onde o sangue já começava a manchar sua camisa. Isabel gritou, correndo para ampará-lo antes que ele caísse no chão poeirento. A dor no olhar de Miguel era evidente, mas havia algo mais profundo ali, a certeza de que aquele era o preço que ele estava disposto a pagar por ela. Não. Não me deixe, sussurrou Isabel, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava Miguel nos braços. O desespero em sua voz era palpável. Com dificuldade, Miguel ergueu uma mão trêmula para tocar o rosto de Isabel, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Ele sabia que o destino havia sido implacável, mas estava disposto a sacrificar sua vida por ela. Era a única maneira de garantir que Isabel teria uma chance de escapar e continuar vivendo, mesmo que ele não pudesse fazer parte desse futuro. O sacrifício de Miguel era impensável, mas era a única forma de dar a Isabel uma nova esperança, uma nova chance. Fuja! Agora, murmurou Miguel, sua voz falhando, mas sua determinação intacta. Isabel, dilacerada entre a vontade de ficar e a necessidade de sobreviver, viu-se forçada a tomar a decisão mais dolorosa de sua vida. Sabia que Miguel estava fazendo aquilo por ela, para que pudesse ter a liberdade que eles tanto sonharam. Com um último beijo suave, Isabel se levantou, ainda com o coração partido, e correu em direção ao vazio do deserto, deixando para trás o amor da sua vida. Miguel, agora sozinho, olhou para o céu estrelado, sentindo que, apesar de tudo, seu sacrifício havia sido por amor. O desespero do amor proibido. Enquanto Isabel corria pelo deserto, as lágrimas que escorriam por seu rosto se misturavam ao vento seco e áspero. Cada passo a afastava mais de Miguel, mas, ao mesmo tempo, a dor de deixá-lo para trás parecia aumentar. Ela sabia que, sem o sacrifício dele, teria sido impossível escapar, mas o vazio em seu peito era esmagador. O amor que a havia impulsionado até aquele momento, agora a dilacerava. Miguel, o único que havia compreendido verdadeiramente, estava gravemente ferido, e Isabel se sentia impotente, consumida pelo desespero de um amor que não poderia mais se concretizar. Ela se escondeu atrás de uma formação rochosa, tentando recuperar o fôlego e controlar o choro. O som do confronto ainda ecoava à distância, mas ela sabia que não poderia voltar. A voz de Miguel continuava a ressoar em sua mente, pedindo que ela fugisse. Era uma despedida sem palavras, marcada apenas pelo sacrifício dele, que, por mais doloroso que fosse, a salvou. No entanto, o peso da perda consumia, e, sozinha, Isabel se perguntava como poderia continuar sem ele. O desespero aumentava a cada minuto. Isabel tentou se recompor, mas a verdade era devastadora: Miguel estava morrendo, e seu sacrifício havia sido em vão se ela não encontrasse uma maneira de seguir em frente. O deserto ao redor parecia tão vasto e indiferente, refletindo o vazio que ela sentia por dentro. As lágrimas continuavam a cair, e o amor que uma vez fora sua maior força agora se transformava na mais profunda dor. Isabel se viu perdida, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, consumida por um amor que o destino havia decidido arrancar de suas mãos. O que restava era apenas uma sombra do que poderia ter sido. Isabel seguiu sua jornada solitária pelo deserto por dias que pareciam infinitos. O calor,
O cansaço e a fome eram quase insuportáveis, mas nada disso a afetava tanto quanto a dor emocional que a acompanhava a cada passo. O preço por ter vivido aquele amor proibido parecia agora mais pesado do que ela poderia ter previsto. Miguel havia sacrificado sua vida para que ela tivesse uma chance de escapar, mas o que restava para ela além das memórias? Era como se o deserto refletisse sua alma, vasto, árido e sem rumo. Ela se lembrava de cada detalhe de Miguel, seu toque, suas palavras suaves e o jeito como ele a fazia sentir-se viva. Mas agora, essa vida parecia uma sombra distante. O amor que a havia fortalecido agora a quebrava. Isabel sabia que, se fosse capturada, seria forçada a retornar à sua família, provavelmente para um destino que já não lhe fazia sentido. O preço daquele amor havia sido alto demais, e ela se perguntava se algum dia seria capaz de viver com a culpa e a dor. Os dias de fuga no deserto trouxeram não apenas a exaustão física, mas uma profunda reflexão sobre tudo o que havia perdido. Isabel se questionava se teria sido diferente se não tivessem seguido esse caminho proibido, se eles tivessem aceitado as realidades impostas por suas famílias. Mas, no fundo, ela sabia que o amor que sentia por Miguel havia sido real, puro, e que viver sem isso seria uma vida incompleta. O preço, embora doloroso, era a prova do quão intenso havia sido o sentimento entre eles. O amor proibido, tão doce e trágico, agora deixava suas marcas indeléveis na vida de Isabel, e ela teria de encontrar uma maneira de viver com isso. As consequências do amor. Isabel na solidão do vilarejo. Isabel chegou ao vilarejo, exausta e com a alma marcada pelas cicatrizes da fuga. O lugar era simples, composto por poucas casas de madeira desgastada, e parecia esquecido pelo tempo. Apesar da sensação de segurança que o isolamento proporcionava, Isabel não conseguia escapar da profunda solidão que agora a acompanhava. As lembranças de Miguel, de seu sacrifício, e do amor proibido que compartilhavam ecoavam em sua mente a cada instante. Cada rua que ela caminhava parecia silenciosa demais, sem vida, sem a presença vibrante de Miguel ao seu lado. Os habitantes do vilarejo eram reservados, acostumados com a rotina tranquila daquele lugar quase desabitado. Isabel, com sua aparência cansada e sua expressão triste, não se encaixava naquele cenário. As pessoas olhavam para ela com curiosidade, mas não perguntavam nada. Ela era uma forasteira, alguém que trazia consigo uma aura de mistério, como se o próprio deserto a tivesse moldado. Encontrou abrigo em uma pequena casa nos limites do vilarejo, distante das outras moradias. Apesar de estar longe de seus antigos laços, o sentimento de isolamento apenas crescia dentro dela. A ausência de Miguel era como um vazio constante, uma dor que não passava. Na solidão daquele vilarejo remoto, Isabel começou a se perguntar se o sacrifício de Miguel havia sido em vão. Ela estava viva, sim, mas a que custo? Seu coração estava quebrado, e o futuro que imaginava ao lado de Miguel havia desaparecido para sempre. Isabel tentava seguir com sua rotina, cuidando da pequena casa que agora era seu lar temporário, mas os fantasmas do passado a assombravam. Ela sabia que precisava encontrar um novo propósito, mas a solidão era implacável, e o amor proibido que viverá parecia ser a única coisa que ainda a mantinha conectada à vida. Memórias que não desaparecem. Os dias no vilarejo se arrastavam em uma rotina silenciosa e solitária, mas as memórias de Miguel e de tudo que haviam vivido continuavam vivas na mente de Isabel. Por mais que ela tentasse se concentrar nas tarefas diárias, eram nos momentos de silêncio que as lembranças vinham com mais força. O toque das mãos de Miguel, o som de sua voz sussurrando palavras de amor proibido, e o último olhar que ele lhe deu antes de ela partir, tudo parecia tão presente, como se estivesse acontecendo novamente diante de seus olhos. À noite, as lembranças eram ainda mais intensas. Isabel costumava acordar no meio da madrugada, suada, com o coração acelerado, depois de sonhar com Miguel. Em seus sonhos, ele estava sempre vivo, esperando por ela em algum lugar, sorrindo da maneira que apenas ele sabia fazer. Mas quando acordava, a realidade voltava a se impor, cruel e implacável. Miguel se fora, e tudo o que restava eram as lembranças dolorosas de um amor que não pôde sobreviver à rivalidade das famílias.
Isabel passou a escrever em um caderno velho que encontrou na pequena casa. Escrevia sobre seus sentimentos, sobre os momentos que havia vivido com Miguel, como se tentar colocá-los em palavras pudesse aliviar a dor. Mas cada linha que escrevia parecia apenas intensificar o vazio que sentia. Era como se as memórias fossem uma ferida aberta que nunca cicatrizaria. Ela sabia que precisava seguir em frente, mas, por mais que tentasse, as memórias de Miguel continuavam a rondar sua mente, prendendo-a a um passado que ela sabia que jamais poderia ser revivido. O impacto nas famílias, Gomes e Alvarez. Enquanto Isabel tentava reconstruir sua vida no vilarejo, as consequências da fuga e do sacrifício de Miguel ainda reverberavam entre as famílias Gomes e Alvarez. O choque da fuga dos dois jovens foi devastador para ambas as famílias, mas as repercussões iam além da simples perda de seus herdeiros. Dom Hernán Gomes, o pai de Isabel, fora consumido pela fúria ao descobrir que sua filha havia se envolvido com um Alvarez, a família que ele tanto desprezava. A traição de Isabel, em seus olhos, não era apenas uma afronta pessoal, mas uma ameaça à honra e ao legado da família. Ele nunca poderia aceitar o fato de que sua única filha havia desafiado a ordem estabelecida, colocando em risco tudo o que ele havia construído. Dom Alejandro Alvarez, por sua vez, também enfrentava as consequências da escolha de Miguel. Perder seu filho foi um golpe profundo, mas o que doía ainda mais era o fato de Miguel ter dado sua vida por alguém da família rival. A dor pela perda do filho se misturava com o orgulho ferido, e a amargura que sentia em relação aos Gomes só se intensificava. O sacrifício de Miguel, que ele via como um ato de fraqueza, alimentava o ódio que corria entre as duas famílias. Para ele, Miguel havia escolhido o amor em detrimento da lealdade à família, e essa escolha trouxe consequências irreversíveis. As duas famílias, já dilaceradas pela rivalidade, agora estavam ainda mais distantes. A dor da perda era compartilhada por ambos, mas não havia espaço para a reconciliação. Em vez disso, o ressentimento aumentava, e os Gomes e os Alvarez se isolavam ainda mais em suas próprias tragédias. O amor proibido que Isabel e Miguel viveram não só destruiu suas próprias vidas, mas também enfraqueceu as fundações das duas famílias, que agora viviam à sombra de suas próprias decisões. O impacto da fuga reverberaria por gerações, e o ódio que alimentou a rivalidade continuaria a ser passado adiante, como uma maldição que ninguém parecia ser capaz de quebrar. A jornada de Isabel. A reestruturação de sua vida. Depois de meses vivendo no vilarejo, Isabel começou a perceber que, apesar de toda a dor, precisava recomeçar. A lembrança de Miguel a acompanhava constantemente, mas ela sabia que sua vida não poderia se resumir apenas àquela perda. Aos poucos, ela foi se integrando à comunidade. Embora fosse uma forasteira, sua atitude determinada e silenciosa ajudava a conquistar a confiança das pessoas ao seu redor. Isabel começou a trabalhar na pequena mercearia local, ajudando o dono a organizar e vender produtos. Era um trabalho simples, longe da vida de luxo e privilégio que conhecia, mas oferecia a ela uma sensação de propósito que havia perdido. Com o tempo, Isabel passou a cultivar um pequeno jardim ao lado da casa onde morava. Cuidar das plantas e observar seu crescimento trazia-lhe uma paz inesperada, como se, ao plantar algo novo, ela estivesse tentando curar suas próprias feridas. Cada dia era uma pequena vitória, e embora o processo fosse lento, Isabel estava gradualmente reconstruindo sua vida. Ela descobriu que havia uma força dentro de si que não conhecia antes, uma força que vinha do desejo de honrar o sacrifício de Miguel, de viver a vida que ele não pôde ter. Aos poucos, as marcas da dor começaram a se suavizar. Isabel nunca esqueceria Miguel, mas ela agora estava disposta a seguir em frente, a encontrar um novo caminho para si mesma. O vilarejo, que inicialmente parecia um lugar de exílio, passou a se tornar seu refúgio, um lugar onde ela poderia reconstruir seu coração, peça por peça. E embora o amor proibido que viverá tivesse deixado cicatrizes profundas, Isabel começou a acreditar que, talvez, fosse possível encontrar um novo propósito, um novo futuro, além da sombra daquele passado trágico. Encontro com um novo destino.
Em meio ao lento processo de reconstrução de sua vida, Isabel não podia imaginar que seu caminho estava prestes a tomar um rumo inesperado. Um dia, enquanto trabalhava na mercearia, um viajante chegou ao vilarejo. Ele era um homem de porte firme, com traços que revelavam uma vida passada em constante movimento. Seu nome era Ramon, e ele era conhecido por percorrer a região, fazendo negócios entre os vilarejos e as fazendas mais afastadas. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, Isabel sentiu uma curiosidade inusitada. Não era o mesmo tipo de conexão imediata e apaixonada que ela tivera com Miguel, mas havia algo naquele homem que chamou sua atenção. Ramon, por sua vez, também ficou intrigado com Isabel. Ele não sabia nada sobre ela, mas havia algo na maneira como ela mantinha certa distância das outras pessoas, um mistério que ele não podia deixar de notar. Nas semanas seguintes, os caminhos dos dois começaram a se cruzar com mais frequência. Ramon, sempre viajando, retornava ao vilarejo ocasionalmente, e cada vez que isso acontecia, ele fazia questão de passar pela mercearia, onde Isabel trabalhava. Eles conversavam brevemente, e, com o tempo, suas interações começaram a se tornar mais frequentes, mais longas, e uma conexão inesperada começou a se formar entre eles. Isabel, inicialmente, estava relutante em se abrir para alguém novo. Seu coração ainda pertencia a Miguel, e a ideia de permitir que outra pessoa se aproximasse dela parecia uma traição à memória do homem que havia sacrificado tudo por ela. No entanto, com o tempo, Isabel começou a perceber que, embora nunca esquecesse Miguel, a vida seguia em frente. Ramon não era uma substituição, mas sim um novo caminho, uma nova oportunidade que a vida estava lhe oferecendo. O destino, que tantas vezes fora cruel com ela, agora parecia lhe dar uma chance de encontrar uma nova forma de felicidade, mesmo que fosse diferente daquela que um dia sonhou. A força do passado, eco de Miguel. Apesar da nova conexão que começava a surgir entre Isabel e Ramon, o passado de Isabel ainda a perseguia de maneiras inesperadas. Em algumas noites, quando o vilarejo estava em silêncio e ela ficava sozinha com seus pensamentos, a presença de Miguel parecia voltar, como um eco distante. Era como se a memória dele não estivesse disposta a deixá-la seguir em frente completamente. Miguel fora o grande amor de sua vida, o homem por quem ela arriscou tudo e que, por fim, entregou sua vida por ela. E, mesmo agora, com a possibilidade de um novo futuro ao lado de Ramon, as lembranças de Miguel continuavam a rondar seus pensamentos. Isabel começou a perceber que seguir em frente não significava apagar o passado, mas aprender a conviver com ele. Miguel sempre faria parte dela, e o sacrifício que ele fez jamais seria esquecido. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que ele gostaria que ela encontrasse uma nova forma de viver, que ela não ficasse presa ao luto e à dor. Isabel entendia que seu amor por Miguel não desapareceria, mas que ela precisava encontrar uma maneira de continuar sua vida. E, talvez, Ramon pudesse ser uma parte dessa nova jornada. Com essa nova percepção, Isabel começou a aceitar que o passado sempre estaria com ela, mas que isso não precisava impedi-la de construir um novo futuro. Ela nunca deixaria de amar Miguel, mas aprenderia a amar de outra forma, carregando a memória dele como uma lembrança preciosa e permitindo que a vida seguisse seu curso. Ramon era parte desse novo capítulo, e Isabel estava pronta para ver aonde essa nova estrada poderia levá-la, mesmo que o eco de Miguel ainda ressoasse suavemente em seu coração. O enfrentamento do passado. O retorno ao vilarejo. O tempo passou, e Isabel começou a se sentir mais confortável com sua nova vida no vilarejo. No entanto, o destino a chamou de volta às suas raízes de uma maneira que ela não havia previsto. Certo dia, uma carta inesperada chegou, vinda de sua antiga casa. A caligrafia era familiar, era de sua mãe, uma mulher de poucas palavras, mas que sempre havia sido uma presença importante em sua vida. A carta trazia uma notícia perturbadora: seu pai, Dom Hernán Gomes, estava gravemente doente. Ele, que sempre fora uma figura imponente e autoritária, agora se encontrava à beira da morte. Isabel ficou paralisada por alguns minutos após ler a carta.
A relação com seu pai havia sido marcada por conflitos, especialmente devido à rivalidade com os Alvarez e ao amor proibido que ela viveu com Miguel. Ainda assim, algo dentro dela sabia que precisava voltar. Não era apenas uma questão de despedida, mas de enfrentamento. O passado que ela havia deixado para trás a chamava novamente, e Isabel sabia que não poderia fugir para sempre. Mesmo que o vilarejo onde agora vivia lhe oferecesse paz, havia feridas que ainda precisavam ser curadas, e essas feridas estavam enraizadas em sua família. A decisão de retornar ao vilarejo onde cresceu não foi fácil, mas Isabel sentia que era necessária. Quando finalmente partiu, a jornada foi lenta, quase como uma peregrinação de volta ao passado que ela tanto tentou deixar para trás. Ao chegar à fazenda dos Gomes, o cenário era familiar, mas Isabel sentia-se uma estranha naquele lugar. As lembranças de sua infância e de sua juventude voltavam à tona com uma mistura de nostalgia e dor. Ela sabia que, ao entrar naquela casa novamente, teria que enfrentar não só seu pai, mas também todos os fantasmas do passado que ela havia tentado enterrar. Encarando os demônios. Ao atravessar a porta da antiga fazenda dos Gomes, Isabel foi imediatamente envolvida por um silêncio desconfortável. As paredes que antes testemunharam os dias de sua juventude agora pareciam sufocar seus movimentos. O tempo havia passado, mas o peso da história entre as famílias ainda era palpável. Sua mãe a recebeu com um olhar cansado, e, sem dizer uma palavra, a conduziu ao quarto onde seu pai, Dom Hernan, estava deitado, debilitado pela doença. Ver o homem que um dia governara a fazenda com tanto poder agora tão vulnerável era um choque para Isabel. Dom Hernan abriu os olhos quando sentiu sua presença. Mesmo enfraquecido, o olhar dele ainda carregava uma mistura de orgulho e severidade. A última vez que se viram foi durante o conflito envolvendo sua fuga com Miguel, e Isabel sabia que essa ferida jamais cicatrizara para ele. Sentando-se ao lado de sua cama, Isabel percebeu que, para ele, o orgulho de sua linhagem sempre fora mais importante que qualquer coisa, até mesmo a felicidade de sua própria filha. O silêncio entre eles era pesado, como se tudo o que precisasse ser dito estivesse preso no ar. Eu não esperava que você voltasse, ele murmurou, a voz fraca, mas ainda assim carregada de amargura. Isabel se manteve em silêncio por um momento, tentando controlar as emoções que surgiam ao ver o homem que moldara tanto de sua vida, para o bem e para o mal. Eu não podia deixar de vir, pai, respondeu, tentando esconder a mistura de ressentimento e compaixão que sentia. Dom Hernan olhou para ela com olhos cansados. Ele sabia que a doença estava vencendo, e, apesar de todo o orgulho, havia algo que precisava ser dito, uma confissão talvez. Eu deveria ter sido diferente, ele admitiu, com dificuldade, os olhos pesados com o peso dos anos e das decisões que tomara. O orgulho que sempre o mantivera rígido agora se desfazia, e o homem que Isabel sempre temeu e respeitou parecia mais humano do que jamais fora. Encarar seu pai naquele estado fez Isabel perceber que os demônios que ambos carregavam não eram apenas fruto da rivalidade entre as famílias, mas também de um legado de ódio e orgulho que os mantivera separados por tanto tempo. Ela soube, naquele instante, que o perdão não seria apenas para ele, mas também para si mesma. Isabel precisava libertar-se desse fardo para seguir em frente. A última escolha, o amor ou a família. O tempo que Isabel passou ao lado de seu pai durante seus últimos dias foi uma experiência que a confrontou com suas próprias escolhas de vida. Ver a fraqueza de Dom Hernan, um homem que sempre foi uma figura de força, fez com que ela refletisse sobre o preço do orgulho e da rivalidade que havia marcado suas famílias. Conforme ele se aproximava do fim, Isabel sabia que um ciclo estava se fechando, não apenas o de sua família, mas também o de seu próprio coração. Ela precisaria fazer uma escolha final, continuar a carregar o peso do passado ou seguir em frente. As conversas com seu pai eram curtas, mas carregadas de emoção. A maior revelação veio em uma das últimas noites, quando Dom Hernan, em um momento de lucidez, lhe confessou que, apesar de tudo, ele sempre admirou sua coragem. Ele nunca teve a força para desafiar o status quo da rivalidade entre as famílias, e, por isso, escolheu o ódio em vez de seguir o que realmente acreditava ser certo.
Essa revelação atingiu Isabel profundamente. Seu pai, que sempre havia pressionado a seguir os valores da família, agora admitia que, no fundo, sabia que havia cometido erros, e que ela, ao seguir seu coração, havia feito o que ele nunca pôde. A última escolha que Isabel enfrentava não era apenas sobre perdoar seu pai e seguir em frente com sua família. Era, na verdade, uma escolha interna, uma decisão sobre como ela viveria o restante de sua vida. O amor por Miguel ainda queimava dentro dela, mas Isabel sabia que a vida que ele queria para ela era uma de liberdade, não de amarras ao passado. Ao enfrentar o leito de morte de seu pai, ela percebeu que precisava deixar para trás o peso da família e da rivalidade para, enfim, viver para si mesma. Quando Dom Hernan finalmente faleceu, Isabel sentiu um misto de alívio e tristeza. Ela não apenas havia perdido o pai, mas também o último elo com um passado que tanto a machucara. Agora, estava livre para escolher seu próprio destino. Ao deixar a fazenda pela última vez, Isabel tomou uma decisão: ela seguiria em frente, levando consigo as lições do passado, mas sem permitir que ele definisse seu futuro. O amor por Miguel a havia moldado, mas agora ela tinha a chance de criar uma nova vida, uma que fosse guiada por suas próprias escolhas, e não pelas sombras da família. O legado. A superação. Com a morte de seu pai e o fim de sua conexão direta com a família Gomes, Isabel sentiu que, pela primeira vez, estava verdadeiramente livre para seguir seu próprio caminho. Os últimos meses foram uma jornada dolorosa de perda, reflexão e cura. A ferida aberta pela morte de Miguel ainda estava presente, mas, aos poucos, ela percebeu que havia uma força interior que a guiava para um futuro mais promissor. Isabel havia sobrevivido ao amor proibido, ao conflito entre as famílias e à rejeição de tudo que ela conhecia como lar. Agora, era o momento de sua própria superação. A volta ao vilarejo onde recomeçara sua vida trouxe um novo senso de propósito. Isabel não era mais a jovem presa pelas expectativas familiares. Ela havia passado por um processo de transformação, onde aprendeu que o legado de sua história não era a dor, mas a força que ela tirou de todas as adversidades que enfrentou. Seu trabalho no vilarejo começou a florescer, e as pessoas ao seu redor notaram a mudança em sua postura. Isabel, que antes carregava o fardo de sua história, agora andava de cabeça erguida, com um brilho renovado no olhar. Com o passar do tempo, Isabel entendeu que sua superação não estava apenas em sobreviver aos eventos traumáticos, mas em encontrar uma maneira de viver plenamente apesar deles. O amor que ela compartilhara com Miguel nunca desapareceria, mas agora ela o via como uma parte importante de sua história, algo que a moldou, mas que não a definia completamente. Isabel havia se libertado das amarras do passado, e sua jornada de superação era, na verdade, um novo começo. Um legado de força, resiliência e amor próprio que ela levaria consigo para o futuro. O amor que nunca desaparece. Apesar de todo o progresso que Isabel fez em sua jornada de superação, havia uma verdade que ela nunca poderia negar: o amor que ela sentia por Miguel nunca desapareceria completamente. Mesmo que tivesse aprendido a seguir em frente, Miguel ainda fazia parte de sua vida, de suas lembranças e, de certa forma, de seu coração. O sacrifício que ele fez por ela, o amor que viveram nas sombras da rivalidade familiar, tudo isso permanecia presente, mas agora de uma maneira mais suave, menos dolorosa. Isabel percebeu que o amor não precisava ser uma âncora que a mantivesse presa ao passado. Em vez disso, ela escolheu honrar a memória de Miguel de uma forma mais positiva. Ele sempre seria a lembrança de um amor profundo, proibido e trágico, mas também a lembrança de alguém que lhe deu a chance de viver. Miguel havia escolhido o amor em detrimento do ódio que suas famílias nutriram por tanto tempo, e essa escolha a inspirava a viver de maneira mais plena e autêntica. Ela sabia que o amor que sentia por ele nunca desapareceria, mas também entendeu que podia coexistir com novas experiências e novas conexões. Era possível, afinal, amar alguém profundamente e ainda assim continuar a abrir espaço para o presente e o futuro. O amor por Miguel não era mais uma fonte de dor, mas uma fonte de força. Ele a guiava, mas não mais como uma sombra, e sim como uma lembrança de que o amor verdadeiro tem o poder de transcender o tempo e o destino. A revelação final.
Com o passar dos anos, Isabel começou a se sentir em paz com sua história e suas escolhas. Ela aprendeu a viver com as cicatrizes de seu passado, entendendo que elas faziam parte de quem ela se tornará. No entanto, uma revelação inesperada viria a trazer um novo significado para o legado que ela carregava. Certo dia, enquanto estava na mercearia, um viajante passou pelo vilarejo e, ao reconhecê-la, trouxe notícias que ela jamais esperava ouvir. O homem, que havia trabalhado por anos nas terras próximas à fazenda dos Alvarez, contou a Isabel que, antes de sua morte, Miguel havia deixado algo para ela. Escondido em uma pequena cabana que ficava em uma área afastada das terras da família, Miguel havia guardado uma carta. O viajante, que era amigo de Miguel, havia prometido entregar essa carta no momento certo, e agora, anos depois, ele finalmente a encontrara. Ao ler a carta, Isabel foi tomada por uma mistura de emoções. Nas palavras de Miguel, escritas pouco antes de sua última batalha no deserto, ele falava sobre o amor inabalável que sentia por ela, sobre os sonhos que nunca poderiam se realizar e, acima de tudo, sobre o desejo de que Isabel vivesse plenamente, sem arrependimentos. Ele sabia que o destino deles estava marcado por tragédia, mas sua mensagem final era clara: o sacrifício dele não deveria ser em vão. Ele queria que Isabel encontrasse a felicidade, mesmo que fosse sem ele. A revelação final de Miguel, expressa em suas últimas palavras, trouxe a Isabel uma sensação de fechamento. O amor deles, embora proibido e interrompido pelo destino, nunca havia sido em vão. A carta, guardada por tanto tempo, era uma lembrança de que Miguel sempre a quisera livre, pronta para viver a vida que ambos não puderam compartilhar. E agora, com essa última mensagem, Isabel sentia-se finalmente pronta para honrar plenamente o legado de amor que ele havia deixado. Obrigado por compartilhar esse momento com a gente. Se essa história te tocou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal. Sua ajuda é essencial para que possamos continuar a oferecer essas histórias emocionantes. Ah, e se você gostou desse vídeo, deixo aqui em cima outra história que vai tocar ainda mais seu coração. Clique e descubra o que acontece a seguir. Você não vai querer perder.